Vamos começar a nossa videoaula com a revisão de história. Então, nós começamos Brasil 500 anos. Nós vimos nesse assunto que em abril de 2000, em diversos lugares do país, foram organizadas cerimônias e festividades para comemorar os 500 anos do Brasil. E os 500 anos do Brasil são contados a partir do dia 22 de abril de 1500, em que os navegadores portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao território que atualmente corresponde ao Brasil. Após essa chegada, Cabral tomou posse da terra em nome do rei de Portugal, não levando em consideração o fato que já viviam milhões de indígenas. Os 500 anos do Brasil, entretanto, não foram comemorados por todos. Vários líderes indígenas organizaram uma marcha em protesto contra essas comemorações. Vocês estão vendo essas fotos, né? Principalmente no livro de vocês, dá para ver melhor. A foto, ela retrata uma missa celebrada na praia de Coroa Vermelho, no município de Santa Cruz, na Cabraia, no estado da Bahia. Em 2000, a cerimônia foi realizada em comemoração aos 500 anos do Brasil. Os povos indígenas protestaram na época das comemorações dos 500 anos no Brasil, porque para eles o dia 22 de abril de 1500 marca o início da invasão de suas terras pelos portugueses. Para os indígenas, esses 500 anos foram só de sofrimento, exploração do seu povo, mas também de resistência e de luta em defesa às suas terras e seus direitos. Os primeiros habitantes da América. Quem foi os primeiros habitantes da América? Vamos ver? Então, quando Cabral chegou com a sua esquadra aqui no Brasil, em 1500, o território já era habitado por diferentes povos indígenas, certo? Então, já tinha indígenas aqui nesse território. Muitos estudiosos, eles acreditam que o ser humano chegou à América há cerca de 10 mil anos. Entretanto, em algumas pesquisas recentes, eles indicam que esse fato pode ter ocorrido há mais tempo. Então, é o caso, por exemplo, dos estudos realizados no sítio arqueológico do município de Raimundo Nonato, lá no estado do Piauí. Lá eles encontraram vestígio nesse sítio. Então, esse sítio, ele foi protegido. Aí criaram um parque nacional lá na Serra da Capivara, por causa de sua importância, em 1991. A Unesco levou esse parque à condição de patrimônio cultural da humanidade. Então, lá tem muitos vestígios sobre esse estudo dos indígenas aqui nesse território. As grandes navegações. Assim como os portugueses, por outros europeus, organizavam essas expedições marítimas no século XV e XVI, principalmente os espanhóis, essas expedições ficaram conhecidas como grandes navegações, que tinham como objetivo encontrar outras terras e novas rotas comerciais. Foram elas que possibilitaram a expansão
do mundo conhecido pelos europeus. As especiarias como cravo, canela, o gengibre, a pimenta, a noz moscada eram muito valiosas na Europa no século XV. Além de servir como tempero, eram utilizadas na conservação de alimento e como remédio. Atualmente, esses produtos são mais fáceis de ser encontrados no Brasil. É bastante comum o uso de especiarias no tempero de chá e alimentos doces e salgados. As expedições do século XV e século XVI transformaram também as relações entre as pessoas. Os povos, muito diferentes entre si, estabeleceram contato, causando profundos impactos sociais, culturais, econômicos e etc. O contato dos europeus com os povos indígenas da América, por exemplo, causou a marginalização desses povos, que tiveram suas terras tomadas e a parte de sua cultura destruída, considerados inferiores pelos europeus. Milhões de indígenas foram perseguidos e mortos, porque eles não abaixaram a cabeça para os portugueses. Eles enfrentaram, sim, muito diferente de outros povos que abaixaram a cabeça e foram escravizados. Os indígenas não, lutaram pela sua dignidade. Interessados, então, os europeus nas riquezas naturais em tomar posse dos territórios indígenas. Os europeus promoveram uma verdadeira catástrofe na América. Embora tenham criado essas novas rotas, e caminhos, e ampliado as relações comerciais, as grandes navegações, elas representaram o domínio de alguns povos sobre outros, causando profundas desigualdades sociais nos territórios conquistados. E essas desigualdades podem ser percebidas na maioria dos países do continente americano até os dias atuais. Os navegantes e os exploradores, nós tivemos alguns desses aí, como o português Bartolomeu aí, nós podemos estudar um desses navegantes, desses exploradores, o Bartolomeu. Ele foi o primeiro navegador europeu a encontrar o caminho marítimo para o Oceano Índico, partindo de Lisboa em 1488. Navegou para o sul, contornando a costa da África. Depois navegou até contornar o cabo que viria a se chamar Cabo da Boa Esperança. Quando ele percebeu que tinha encontrado a passagem para o Oceano Índico, retornou a Portugal para dar a notícia ao rei, porque ele tinha encontrado o caminho aí do Oceano Índico. Cristóvão também foi um dos navegadores exploradores. E o Cristóvão Colombo, ele é um navegador italiano. Acreditava que a Terra era redonda e que seria possível chegar até as Índias, partindo da Europa, navegando sempre na direção oeste. Apoiado pela coroa espanhola, Colombo partiu no comando de uma esquadra composta de 3 caravelas, a Pinta, a Nina e a Santa Maria. No dia 12 de outubro de 1492, acreditando ter chegado às Índias,
ele e a sua esquadra acabaram chegando ao território que atualmente corresponde à América. Ai, 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 olha só o que o vento nos trouxe. Então, os portugueses só conseguiram encontrar o caminho marítimo para as Índias no século XV. Essa descoberta ela foi feita pela esquadra comandada pelo navegador Vasco da Gama. Ele navegou pelo Oceano Atlântico até chegar ao Cabo da Boa Esperança e pelas águas do Oceano Índico até chegar a Calicut, na Índia, tão sonhada Índia. Vasco da Gama retornou a Portugal com seus navios carregados de especiarias e de outros produtos. Quando chegou, ele foi recebido como um herói, porque ele chegou à tão sonhada Índia. Outro navegador também, né? Além desse sucesso que o Vasco da Gama fez, né? Por causa desse sucesso, né? O governador português preparou uma nova expedição em destino a Índias, comandada pelo português Pedro Álvares Cabral. Eles saíram a navegar. A esquadra ela partiu de Lisboa em março de 1500 e durante o trajeto afastou-se da costa africana e no dia 22 de abril desse mesmo ano, Cabral e sua esquadra chegaram à terra que atualmente corresponde ao Brasil. Olha só que o vento trouxe. Em nome do rei de Portugal, eles tomaram posse desta terra em que haviam chegado. Depois que tomaram posse, eles seguiram a viagem rumo à tão sonhada Índia, em busca de mais especiarias. Aí nós temos todos os navegadores, nós temos o Bartolomeu, nós temos o Pedro Álvares Cabral, nós temos também Dom Pedro, nós temos Vasco da Gama e nós temos o Bartolomeu. Agora nós vamos ver sobre o desenvolvimento dessas técnicas de navegação, porque eles tinham que ter essas técnicas para navegar nesses oceanos. Então nós temos a primeira imagem, é uma bússola. Ela já era utilizada pelos chineses há cerca de 2000 anos. Os chineses já utilizavam essa bússola e ela foi aperfeiçoada pelos europeus. Ela foi aperfeiçoada. Ela é composta de uma agulha que aponta para o norte. A bússola permitia aos navegadores que a orientassem em alto mar, indicando a direção para onde estavam rumando. Outra técnica aí, vocês podem ver, é o astrolábio arábico. Era utilizado há mais de 2000 anos também por navegadores chineses e árabes. O astrolábio teve o seu uso aprimorado pelos portugueses por meio da medição da posição do Sol. Esse instrumento ajudava a identificar a localização da embarcação. Abaixo vocês estão vendo um mapa. Ele foi feito em 1512 por Jerônimo Marini. O nome Brasil aparece pela primeira vez, fazendo referência
ao atual território do país. O aprimoramento da cartografia e a elaboração dos mapas mais precisos também foram de grande importância para a navegação. Os mapas foram aperfeiçoados à medida que a exploração de novas terras eram avançada. E eles tinham que navegar, nós precisávamos das embarcações. Vamos ver agora 3 tipos de embarcação, certo? Esse desenvolvimento dessas técnicas de construção naval, ela tornou possível a fabricação de embarcação mais rápidas, mais seguras. E nós vamos ver agora. Olha só, a primeira imagem, ela ilustra que representa uma caravela portuguesa. Essa caravela, ela foi utilizada pelos portugueses, principalmente nas viagens de exploração do século XV. Elas eram mais ágeis, rápidas e fácil de manobrar do que as outras embarcações no período. Além de serem mais seguras em alto mar, podiam navegar junto à costa com menor risco de encalhar. A segunda aí do meio é a ilustração que representa uma nau portuguesa. Essa embarcação ela é conhecida como nau e ela era utilizada principalmente em atividades comerciais, como transporte de mercadorias, e eram pesadas e lentas, mas muito resistentes às longas viagens, às tempestades e aos mares difíceis a serem navegados. A última imagem é uma ilustração que apresenta um galeão português. Olha como ele é bonito, esse galeão. O nau também é muito bonito. Mas o galeão, olha aí, ele era um grande navio de guerra. Era mais estreito, rápido e fácil de manobrar do que os naus. Possuía compartimento para os canhões, já que ele servia para as guerras, né? Foi a principal embarcação utilizada por portugueses, por Portugal e pela Espanha na exploração do continente americano. Isso tudo era para explorar esse navio de guerra. Vamos falar agora sobre o cotidiano em alto mar. Já que eles viajavam muito, como devia ser lá esse cotidiano dentro do navio? Não era fácil, ó. O cotidiano marítimo no século XV e XVI, durante as viagens, havia muitas tarefas para serem executadas, como alterar constantemente a posição das velas, de acordo com as mudanças do vento. Eles tinham que bombear a água que se filtrava para fora da embarcação. Eles faziam reparos no navio. Eles tinham que cozinhar, lavar a embarcação, para que não andasse muito sujo, mas ainda tinha muita sujeira. Mas eles tentavam limpar. Mas de onde vem essa água? Do próprio oceano aí. E a alimentação dos marinheiros geralmente era composta de carne seca, arroz, ervilha seca, queijo, cebola, vinho e peixe, já que estavam no mar e tinha que comer bastante peixe. Por causa do calor e da umidade, a comida estragava facilmente, o que ocasionava fome
e doença na tripulação. A água potável era um artigo precioso, eles não tinham como esbanjar a água potável, eles precisavam economizar para que essa água desse até o local destinado. Não havia água para os marinheiros tomarem banho, não tinha água para eles tomarem banho. Com certeza alguns faziam o seu banho, mas tem aqueles que não tomavam o seu banho sim ou não, mas tinham aqueles que ele, já que estavam lavando, né, aproveitava para jogar água neles. A doença mais comum no navio era o escorbuto. Você sabe, né, que ele era causado pela falta da vitamina C, que como eles não tinham alimento saudável, um alimento novo, eles tinham que comer comida seca, a ervilha seca, queijo, cebola, eles não tinham frutas frescas. Então isso ocasionava essas doenças e outras doenças, como bastante pulga e piolho. Muitos desses marinheiros vieram a morrer por causa dessas doenças. E elas espalhavam entre os outros. Nós temos agora a África e a sua diversidade. Olha só, a África é um imenso continente ocupado por 54 países. Nesse continente existe uma grande diversidade de povos que falam cerca de 2.000 línguas. Então, na época das grandes navegações, a África era habitada por povos diferentes entre si. Cada povo tinha sua língua, tinha o seu costume, tinha suas crenças próprias. Além disso, eles tinham muitos conhecimentos científicos e tecnologia. Certo? Então, aí você vê aqui, ó, a diversidade de povos se refletia nas diferentes expressões artísticas, como a música, a dança, a pintura e a escultura. Desde a antiguidade até os dias atuais, a África é um continente com grande riqueza cultural. Vocês estão vendo a imagem, né, dessa escultura? Essa escultura aí, ó, feita de ferro, é ela. Nós temos abaixo aí um império, né? Um reino aí. Os povos africanos, eles tinham várias formas de organização social. Entre elas, destacava-se os reinos e os impérios. Aí nós vamos aí ver como era esse império. Esse império era o reino de Congo, no século XVIII. África para o Brasil. Atualmente, mais da metade da população brasileira é composta de afrodescendentes. As culturas, as tradições, os hábitos, os costumes dos povos africanos estão presentes em nossos países. Além disso, as características físicas são bastante perceptíveis no Brasil. Olha só como não tem muita diferença. O cabelo, a cor, os olhos, o nariz. Então, eles têm muitas características iguais.
o Brasil e os afros brasileiros. Os africanos não vieram para o Brasil por vontade própria. Eles começaram a ser trazidos para cá por volta de 1550 e foram obrigados a trabalhar na condição de escravizados por cerca de 350 anos. O trabalho africano ha representado principal mão de obra do Brasil. Os africanos realizavam diversas atividades que foram fundamentais para o desenvolvimento do país. Que legal, né? Eles puderam ajudar o nosso Brasil com o trabalho deles. Devemos ser gratos pelo trabalho deles. Os africanos, eles foram trazidos para cá e geraram seus descendentes e outros povos. Ajudaram a formar a população brasileira. Os descendentes africanos nascidos no Brasil são chamados afro-brasileiros, grupo composto pela população negros e pardo. Olha só que lindo, né? Por isso que nós somos um povo. Esse povo brasileiro é povo bonito. Os africanos influenciaram a cultura brasileira. Então, com isso, nós temos que combater o racismo. Existem muitas formas, né, de combatermos esse racismo, as atitudes racistas. Podemos sempre conversar com as pessoas que conhecemos, mostrar que elas, a importância do respeito e da igualdade. Somente que eles vieram aqui, não vieram por vontade própria, mas agora eles estão por vontade própria. Desde a época que eles foram livres, foram libertados, né? Receberam a liberdade com a Lei Áurea. Então, nós precisamos respeitá-los, porque eles estão aqui, eles foram escravizados por pessoas egoístas que só queriam o bem para eles, né? E nós podemos denunciar o poder público em situações sobre o racismo, porque racismo é crime em nosso país. Que bom que no Brasil é crime. Nós podemos denunciar, é crime. Podemos ainda nos engajar em movimentos sociais e participar de passeatas para exigir o fim do racismo. Porque nós temos que agradecer. Nós estudamos histórias que eles foram obrigados, eles foram escravizados. Vieram para cá força. Quem gosta de trabalhar força? Quem gostaria de ser levado da sua cidade para outra? Então precisamos respeitá-los. A mão de obra africana. Por volta de 1550, a produção de açúcar no Brasil estava crescendo e por isso faltava mão de obra. Os portugueses passaram então a escravizar, olha só, para trabalhar no Brasil. Que portuguesezinho, principalmente nas lavouras de cana, na cana e nos engenhos de açúcar. Por que não escravizaram os portugueses mesmo? A viagem para o Brasil era feita a bordo de navios que ficaram conhecidos como tumbeiros, para transportar maior número de pessoas. Os traficantes, olha só o nome, traficante, porque eles iam trazê-los à força. Eles aproveitavam cada espaço do navio. Então, eles colocavam muitas pessoas, muitos escravos,
A falta de espaço, as péssimas condições de higiene dentro desse tombeiro e a falta de alimentação causavam a morte de muitos africanos. Muitos deles morriam ao longo da viagem. Como até hoje existe tráfico de pessoas, aí existia para serem escravos. No nosso Brasil, tudo obra dos portugueses. Olha só onde eles estão as imagens aí. Os africanos que conseguiram sobreviver à viagem nesses tubeiros chegavam ao Brasil em péssimas condições de saúde. Depois desembarcaram em locais como o Castro Valongo. Eles eram levados para um armazém, esse armazém que vocês vejam na imagem, e eram expostos para serem vendidos como mercadoria. Vocês estão vendo? Tem pessoas olhando eles são os compradores. Eles iam examinar cuidadosamente essas pessoas, esses africanos. Eles olhavam tudo, mão, dente, orelha, cabelo, tudo, porque eles queriam eles sendo limpos, fortes e saudáveis. A escravização de pessoas não ocorreu apenas entre os povos africanos. Infelizmente, até de escravizar pessoas foram praticadas em vários lugares no mundo, em diferentes épocas. Na Grécia, em Roma, por exemplo, a escravização de pessoas já ocorria há cerca de 2.500 anos. Esses escravizados geralmente trabalhavam na agricultura, na mineração, também desempenhavam trabalho doméstico, essa imagem aí, esse homem servindo. Os escravos utilizados tanto por grego como por romanos, eles eram em sua maioria estrangeiros. Eram prisionados em guerras e seus proprietários tinham direito de vendê-lo, ou trocá-los, ou castigá-los. Isso até para os africanos. O dono podia fazer o que quisesse com os escravos. Que maldade! Aí nós temos aqui a luta dos africanos e de seus descendentes. Os africanos escravizados eram submetidos a castigos físicos, como chicotadas, e obrigados a usar algemas e corrente, entre outras formas de violência, para evitar mais sofrimento, e muito se submetiam às ordens dos seus senhores. Mas uma parcela significativa dos escravos reagiu contra a escravidão. As formas de resistência eram variadas, como desobedecer às ordens dos feitores, a quebrar as ferramentas de trabalho, incendiar canaviais. Outro importante meio de luta contra a escravidão era a fuga. Muitos escravizados conseguiam escapar e reuniam-se em forma de quilombos, povoados e estabelecidos em lugares escondidos nas matas. O maior quilombo do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, localizado entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Palmares resistiu durante quase 100 anos e chegou a abrigar cerca de 20.000 pessoas. Essa imagem aí, é o Zumbi. Ele foi um líder do Quilombo dos Palmares. Ele tornou-se um símbolo de luta dos africanos e dos seus descendentes. Ele foi morto dia 20 de novembro, em 1695.
Essa escultura aí, ela foi feita pela artista Márcia Magno em 2008. É uma representação do zumbi e ela está localizada lá na Praça de Sá, em Salvador. Quem já passou por lá deve ter visto e tem que tirar foto, guardar aí como uma relíquia que você tirou foto aí próximo do zumbi, lá no estado da Bahia. Nós temos alguma imagem aí, ó, comunidades, essas são as comunidades quilombolas. Lá eles têm essas apresentações das crianças, né, comemoração do Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro. Aí colocaram a mesma data, um dia que o zumbi foi morto, né, dia 20 de novembro. Tem aí, ó, o que eles trabalham nessas comunidades através da agricultura. Ainda nos dias atuais, em diversas regiões do Brasil, existem descendentes de escravizados vivendo em povoados formados nos lugares dos antigos quilombos. Um levantamento feito pela Fundação Cultural dos Palmares identificou cerca de 750 comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. Essa foto está carregando, né, uma penca de banana, a implantação da comunidade, lá no município de Eldorado, no estado de São Paulo, em 2016, essa imagem. Brasil, uma mistura de cultura. O contato dos costumes indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação da cultura brasileira. Vamos conhecer a origem de algumas tradições? A mandioca. Vários povos indígenas que habitavam no Brasil tinham um amplo conhecimento da natureza. Eles sabiam quais as plantas serviam para comer, para remédio e o consumo atual de vários alimentos. Até hoje nós comemos o milho, a mandioca, a abóbora, o amendoim. Tudo isso tem origem de hábito indígena. Hábito de dormir na rede, de repousar na rede. É um costume indígena que nós fazemos até hoje. Ele faz parte do cotidiano brasileiro. O cordel é uma brincadeira popular. É uma literatura de poemas, né? Cordel, literatura de cordel, na qual os poemas rimados são publicados em folhetos ilustrados. Ela tem origem de tradição portuguesa. Então já foi os portugueses que trouxe para o Brasil essa literatura de cordel, lá no período colonial. Então, desde a sua chegada, né, os portugueses eles utilizaram muito dos conhecimentos indígenas para sobreviver nesse território, que o nosso território ele é bonito, mas ele tem que saber viver aqui. Por isso, muito dos modos de vida dos indígenas passou a fazer parte do cotidiano dos portugueses. E chegou até os dias atuais. Um deles, qual é? Hábito. Isso, o hábito de tomar banho diariamente. Nós aqui, como tem muita água aqui no Brasil, tinha o costume de tomar banho. E além do mais, quente, a temperatura daqui, né? O calor, exige que a gente sempre esteja tomando banho. Os portugueses já não gostavam muito, mas acostumaram. Os portugueses influenciaram o modo como diversas casas e igrejas foram construídas no período colonial. Muitas dessas construções existem na cidade brasileira até os dias atuais. Muitos instrumentos musicais usados no Brasil são de origem africana, como o atabaque, a cuíca, o berimbau, o bongo,
Na culinária brasileira há vários pratos de origem africana, como a canjica, o acarajé, o vatapá, o angu, a feijoada. A capoeira era praticada pelos escravizados na senzala como forma de preservar a cultura e resistência contra a escravidão. Atualmente, milhares de pessoas em todo o Brasil praticam essa arte e um esporte. Ele contribuiu para a melhoria da saúde do corpo, da mente. A capoeira, ela ajuda a desenvolver. E quanto mais você pratica, você fica mais forte, você fica mais saudável. E também ensina você a respeitar mais as pessoas e ser solidário. A influência africana ela está presente em diversos ritmos musicais brasileiros, como samba, maracatu e o frevo. Nós temos aí a máscara, certo? A máscara. A máscara, os povos africanos, ele mantêm o costume de usar máscara em celebrações, em rituais. Essas máscaras, elas são conhecidas, são consideradas sagradas, porque elas representam um elemento sobrenatural, como os espíritos ancestrais a serem cultuados. As máscaras são feitas de diversos materiais, como madeira, concha, ferro, penas, bronze, marfim e miçangas. A gente está vendo aí alguns exemplos, essas imagens que você está vendo. Então, nós chegamos ao final da nossa revisão de história, certo? Até a próxima vídeo aula. Tchau, crianças!